Então, vamos então falar de teologia apofática versus catafática. E aí, se a gente pegar, por exemplo, no dicionário de teologia de Stanley Grant e David Guretzky, né? A gente na edição de bolso fala que, em geral, qualquer tipo de teologia segundo a qual é impossível uma explicação dogmática de Deus, uma vez que, por definição, Deus, como ser não criado, não se enquadra nas categorias normais da linguagem e do pensamento humano. Em consequência, a teologia apofática é muitas vezes denominada teologia negativa, por supor que tudo o que a linguagem humana pode fazer é afirmar o que Deus não é. Por exemplo, que é infinito, não tem fim, imutável, não muda, imortal, não morre. Assim, a teologia apofática entende que Deus é conhecido de modo seguro por meio da experiência espiritual e não por meio da expressão racional. Então, vamos pensar aqui em relação à questão, né, dessa teologia com esse nome esquisito, que se Deus não é criado, tudo aquilo que está na categoria de criação, como é que eu posso dizer, não reúne condições de definir o incriado. Então, é aquele caso, como é que algo que foi criado tem condições de categorizar aquilo que não foi criado? Então, como é que a gente vai falar de Deus, se Deus está além do mundo criado? Então a gente pode, isso, porque a gente só pode denominar o que é a nossa realidade. Deus está além da nossa realidade. Então como é que a gente pode fazer isso? Daí onde vem a questão, né, assim então se percebe a realidade com essa teologia, que é chamada de apofática, ou teologia negativa. Por quê? Porque o que a gente pode no máximo falar sobre Deus é aquilo que Ele não é, e não aquilo que Ele é. Porque, como é que eu posso dizer? Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Bem, o que a gente pode fazer é pegar vestígios de Deus através do texto sagrado. Só que vestígio de Deus não quer dizer necessariamente, tá me faltando aqui a palavra, como é que eu posso dizer? Vestígio de Deus não quer dizer necessariamente, olha, Deus é aquilo ali, entendeu? É como se, por exemplo, é como se nós víssemos pegadas, é como se nós víssemos sombra, é como se nós víssemos alguma coisa que, opa, Deus está aqui. Agora, não necessariamente, olha, Deus é assim. Até porque quando a gente fala sobre quem é Deus nas Escrituras, a gente fala através da linguagem humana. Então, a partir do momento que vai pela linguagem humana, já reduziu, já não é mais o que era, entende? E detalhe, até mesmo para ele ser verbalizado, ele precisa ser absorvido, apreendido pelo intelecto. Então, a partir do momento que ele é apreendido pelo intelecto, pronto, já não é mais quem era. E a partir do momento que do intelecto nós vamos verbalizar, aí que ele já não é mais aquilo que era mesmo. Então, o que a gente pode dizer? O que ele não é. Estou falando na perspectiva de teologia apofática, Fernando. Não é o Roberlan Julião, filho da Dona Lourdes, seu Orlando. Então, em relação a esse caso aqui, a gente vai ter um contraponto, ao contrário da apofática, a catafática. Bem, em relação à teologia apofática, Norman Champlin, esse nome é mais fácil de falar do que o outro aqui, é a confissão teológica na qual reconhecemos que Deus está acima de todas as categorias e descrições humanas e que sua real substância e descrição são transcendentais. Então, a gente percebe que é o seguinte, ele está além. Lembra da semana passada quando a gente falou de Calbart sobre o totalmente outro? Então, ou seja, totalmente outro significa que assim, ele não é nada, assim, alguma coisa ele é outro. Não, ele é totalmente outro. Ele é totalmente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós somos. Ele não é em parte diferente, ele não é em parte outro, ele é totalmente outro.
Ah, mas como é que a gente vai falar dele? Por aquilo que ele se revela. Mas aquilo que ele se revela é aquilo que a gente consegue enxergar, não necessariamente aquilo que ele é em si. Fala, perdão, Luiz, né? O outro autor diz que a teologia é uma teologia negativa. Isso, negativa, e é bom explicar aqui, porque eu percebi que a palavra negativa foi a palavra que ficou marcada aí. Então vamos lá, quando fala sobre teologia negativa, a gente vai observar que essa teologia é denominada negativa por supor que a linguagem humana é que tudo o que a linguagem humana pode fazer é afirmar o que Deus não é. Não é a teologia que tem algum tipo de problema, não é a teologia que é pessimista, não é a teologia que vê Deus de um modo errado. É que a teologia... porque a teologia só pode descrevê-lo a partir daquilo que ele não é, por isso negativo. Ou seja, ele diga, Deus é assim, Deus é assado. Por exemplo, você vai ver na Bíblia, Deus tem costa, Deus tem olho, Deus tem pé, Deus tem mão, né? E assim, por exemplo, isso é aquilo que a gente chama de antropomorfismo. Você pega uma compreensão humana e analogicamente você a transfere para Deus. Então a questão de Deus ficar alegre, Deus ficar triste, Deus ficar com raiva, Deus ficar com não sei o que lá, a gente chama de antropopatia. A gente atribui afetos humanos a Deus. Por quê? Porque a gente só conhece o aspecto humano, a gente não conhece o aspecto divino. Então a gente atribui a realidade humana para a gente poder entender. É como quando, por exemplo, um físico vai conversar com um analfabeto sobre questões da física. Ele vai falar a partir da categoria que o analfabeto conhece. Ele não tem como falar a partir da categoria que o pensamento acadêmico dos seus pares contemplam. Ele não tem como fazer isso. Então ele vai, como por exemplo, você vai conversar com o seu filhinho. Você vai transmitir para ele uma informação de acordo com o cabedal de conhecimento dele. Você não vai falar com ele igual você falaria com a sua esposa. Está dando para entender? E pastor, a respeito da parte negativa, como o senhor falou, é dizer aquilo que Deus não é. Isso. É o que nós falamos assim, os olhos do Senhor estão sobre todos. Quando nós sabemos que Deus é Espírito. Sim. Não é verdade? Nós colocamos um corpo em Deus. Isso, exatamente. Essa média aqui. Mas a gente... Porque Deus tem globo ocular, Deus tem íris, Deus tem pupila, Deus tem nervo óptico. A gente não vai explicar isso para a igreja. Não, até porque é o seguinte, num sermão, primeiro que no sermão você não tem tempo de falar isso. Não dá para explicar uma base. No sermão você vai falar, Deus está vendo suas lágrimas. E a irmã vai começar a chorar, glória a Deus, acabou. Agora você, olha, irmã, Deus está vendo suas lágrimas. Mas Deus não tem olho. Deus não tem nervo óptico. Entende? Você é a menina dos olhos de Deus. Mas Deus não tem pupila, Deus não tem íris. Entende? Assim. Não, certo. Entende? Estamos juntos. Ainda tem uma situação dessa, né? A Nívia falou uma coisa interessante. Vai que de repente, né? A Bíblia fala que Deus é Espírito, mas ele tem alguma coisa que, sei lá. Entende? Então, aí por exemplo, eu entendo que essa questão para o sermão é indiferente. É diferente. Exatamente. O irmão que está com câncer, isso daí para ele é irrelevante. Entende? A irmã que o filho foi para o movimento, o que adianta ela saber isso? Se ela estiver numa classe de preparação de obreiros, aí é outra situação. Fala. Nós devemos falar então por aquilo que ele se revela, porque senão... Exatamente. Por isso que a gente vai para a Bíblia, porque na Bíblia a gente tem os vestígios de Deus, e não necessariamente Deus cabe aqui. Deu para entender? Deus é maior do que a Bíblia. A Bíblia, ela por exemplo, como eu posso dizer? A Bíblia não é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém vestígios de Deus, a Bíblia não é Deus em si. Então, daí onde, por exemplo, a gente pode ter problema quando a gente vai literalizar o discurso bíblico. Porque o discurso bíblico, ele está num tempo e num lugar. Aí tu traz um negócio lá da época de Herodes para cá,
Sem você fazer a contextualização, aí complica. Tá dando para entender o que muitas vezes as pessoas fazem? Aí é onde às vezes a gente tem problemas. Por quê? Porque a gente pode correr o risco de ir para a bibliolatria, fazer da Bíblia um ídolo. A Bíblia não é Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Então, só de pegar esse linguagem humana, vamos analisar verbo, substantivo, adjetivo, expressão idiomática, entende? O original hebraico, o original grego, a tradução, quem foi o tradutor. Olha quanta coisa tem na linguagem humana. E a gente vai e trata a linguagem humana como palavra divina, tudo junto. Não é bem assim não. Jesus não veio de moto própria. Ele pegou moto de alguém? Ou um tempo atrás, moto própria, vontade própria. Hoje você não vai ver moto própria em lugar nenhum. Aquele que nasceu de Deus, aquele que é de Deus, não peca. Aí você vai, como assim não peca? O Jurandir é crente, mas ele peca para 40. Mas o que acontece? Aí depois você vai ver, não peca e não peca continuamente, não vive pecando. Mas a versão lá atrás dizia não peca. E aí? Sem falar algumas questões da gente se fundamentar nas escrituras para algumas questões da nossa cultura. Então, lembra quando a gente falou aqui, acho que no nosso primeiro encontro, sobre escravatura? Até porque Paulo não fala assim, liberta o escravo. Não. Você até vai ver no ano do jubileu, libertar o escravo do povo. O escravo do povo você liberta. Você vai tratar com dignidade o seu igual de Israel. O outro é o outro. Agora hoje não desce na nossa garganta uma pessoa escravizar a outra. No caso, quando a Bíblia continua dizendo a mesma coisa, mas a nossa lente ficou diferente. Então a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque dependendo da nossa lente, a gente pode estar fazendo afirmações que a Bíblia não está fazendo. A Bíblia fez naquele tempo e lugar, porque ela nasce naquele tempo e lugar. Por isso você tem que estudar. Isso, por isso que você tem que estudar exegese, hermenêutica, um monte de troço. E ele lá não precisava estudar, por quê? Porque era a época dele. Isso, não, e detalhe, hoje quando você fala, quer ver? Minha irmã, quando eu era criança, ela tinha um compact disc que tocava deixa eu ver, toca-disco, isso, tocava no toca-disco dela. Ela tinha um toca-disco e minha mãe tinha uma rádio vitrola. E aí nisso ela tocava Please don't go, don't go, don't go away, né? Aí o que acontece? Por exemplo, nessa brincadeira, se eu for conversar com um cara de 14 anos, eu vou ter que explicar o que é o toca-disco. E vou ter que explicar o que é a rádio vitrola. E vou ter que explicar o que é o playback, que hoje na igreja playback é outra coisa. Deu para entender? E aí vou ter que explicar o que era o LP, o que era o vinil. Se bobear, eu vou ter que explicar o que é o compact disc, porque até o CD hoje está sumindo. Deu para entender? Olha só, eu estou falando de um negócio de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Tá dando para entender? Olha só que para você fazer uma explanação de algo que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, olha o trabalho que tem. A gente está voltando a 2000 anos, gente. Porque a Bíblia diz, tá legal, pera aí, entendes o que lês? Lá atrás, quando o cara está lendo Isaías, entendes o que lês? Olha aí como é que é o negócio. Fala. No caso, pode se levar a Bíblia ao pé da letra. É claro, porque se você pegar quer ver uma coisa? Ninguém pega literalmente, se o teu olho te faz pecar, arranca. Deve ter um ou outro doido aí que já fez isso, mas agora, por exemplo, não é a maioria das pessoas. Não é. A Bíblia quando fala, se o teu olho te faz pecar, arranca. Ou seja, vai ter gente que vai fazer isso literalmente, mas não vai ser a maioria. Deu para entender? É como, por exemplo, quando eu gosto muito de usar a questão do escravo. Timóteo, ensina o escravo a não ser resmungão. Hoje, quem vai pregar isso? Você vai tentar explicar que na época o escravo tinha que dar testemunho, parará, tananá, nananá, mas você não vai ver alguém em sã consciência defendendo a escravatura. Você vai ver até alguém tentando explicar, defender Paulo, justificar,
Não, porque senão, se os escravos, não sei o quê. Agora hoje, se alguém fizer uma escravidão, qual vai ser seu sermão? Vai ser outro sermão. Você não vai passar pano igual você faz para Paulo. Por quê? Porque a época é outra. Então, não sei se deu para perceber que assim, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai pegar um vestígio. Olha, Deus se revelou àqueles homens, eles registraram aquilo que eles apreenderam, na linguagem que eles tinham, na cultura da sua época. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que tentar tirar toda uma casca de cultura, linguagem, mentalidade, um monte de coisa, para eu pegar aquela madeira ali, depois de lixar, depois de raspar, que ainda vai estar com resquício daquela linguagem humana de lá. Agora, você percebe que a maioria de nós, como a gente não estuda isso, porque a gente entende que é Deus que fala purinho na terra, aí nessa brincadeira a gente pega e sai por aí, entende? Então é aquele caso, se, por exemplo, se Davi tinha um harém, eu vou ter um harém também, só que Davi tinha dinheiro, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí vamos pegar, né? Por exemplo, observa como é que é o negócio. Você vai ver algumas questões acontecendo, né? Você vai ver Josué, em nome de Deus, sangrando geral. Então vamos sair por aí guerreando e, em nome de Deus, manda fuzil em cima dos miseráveis. Então eu não sei se dá para perceber que assim, daí onde você corre o risco de legitimar guerra, escravidão, opressão, tudo em nome da Bíblia. Tudo em nome da Bíblia, né? Tá dando para entender? Mas dá para perceber que é o seguinte: lá é uma teocracia, lá não é uma democracia como o nosso contexto. E você vai perceber, não precisa nem muito longe, no próprio Novo Testamento. Novo Testamento a gente já está tratando com a igreja, não é a sociedade. Antigo Testamento é a sociedade, Novo Testamento é a igreja, não é a sociedade. Então a gente tem que ter esse discernimento, porque vou tornar o Brasil um país cristão. Desculpa, não vai. Quando a gente teve a cristianização da sociedade medieval, a gente não teve uma sociedade perfeita. No protestantismo, quando misturou igreja e Estado, a gente não teve uma sociedade perfeita. Então é bom a gente lembrar que assim, não vou muito longe, é só a gente olhar para a igreja da gente. Sim, pastor. Não me conte nada, até porque está gravando. Olha para a tua igreja. Só de você olhar para a tua igreja, pensa o seguinte: potencializa isso em uma cidade, um estado ou um país. Vai dar ruim. Bota bala, bota tiro, bota cadeia, bota Supremo Tribunal Federal, bota esse negócio todinho. Aí vai que alterna o poder. Hoje são os evangélicos, amanhã são os católicos, depois são os muçulmanos, depois são os kardecistas, São os ateus. e aí os ateus. Aí a cada governo que entrar, como é que vai ficar quem é de outro credo? Pelo amor de Deus. Não, e detalhe, mesmo que sejamos todos evangélicos, tem o batista, assembleano, presbiteriano, universal. Tá dando para entender? Aí como é que vai ser? Então é bom, né, observar isso daí, né? Aí nisso, gente, se vocês estiverem tocando aí, sabe, tchurururu, vocês avisam, tá? Que eu dou uma pausa. Aí, em relação a esse caso, apofática e catafática, por causa do negativo, a gente entrou nesse assunto todo, mas vai. O Novo Testamento é todo para a igreja, inclusive todos os evangélicos? Tudo para a igreja. Assim, não estou dizendo, peraí. Quando Lucas escreve, ele escreve para Teófilo, né? Dando testemunho de Jesus, entendeu? Então os evangelhos, eles são uma pregação, uma propagação daquilo que é o seguinte: olha aqui, Deus se importa com a humanidade e fez isso aqui através da pessoa de Jesus. Mas eu não sei se dá para perceber, não é para criar regra na sociedade, é para anunciar o reino de Deus que começa no coração humano. No caso lá do Antigo Testamento é outra situação. E aí, isso porque a gente começou com apofática e catafática. Então, tentando fechar aqui, a gente vê, né, que a teologia, a apofática é a confissão teológica na qual
reconhecemos que Deus está acima de todas as categorias e descrições humanas e que sua real substância e descrição são transcendentais. Ele transcende a afirmação e a negação, não podendo ser atingido mediante a força do intelecto. Até quando você diz Deus não é, você ainda está limitando o negócio. Deus é mais do que isso, né? Não podendo ser atingido mediante a força do intelecto, só pode ser atingido mediante o êxtase de amor, onde a união com Deus e a deificação tem lugar. E aí, por exemplo, a teologia apofática é um termo usado em contraste com a teologia catafática, que afirma o que pode ser afirmativamente predicado a Deus. Isso envolve as descrições normais da natureza e dos atributos de Deus, além das nossas doutrinas dos lugares celestiais, dos anjos e das declarações intelectuais simbólicas. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente fala, inclusive em teologia sistemática ou nas declarações doutrinárias da nossa denominação, está dentro da catafática. Ou seja, nós estamos fazendo declarações, né, de lugares invisíveis, de coisas invisíveis, de modo simbólico. Então, a gente pode estar fazendo afirmações que não correspondem à realidade. Por isso, a questão da apofática.